Boa tarde a todos. Eu vou agora começar a fazer minha apresentação da aula de hoje. Só me digam se efetivamente vocês estão olhando a tela. Tudo jóia. Oi, Perfeito. tá? A tela está cheia e vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Então, boa tarde a todos. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre o Museu Imaginário, que é um tema de um livro famoso escrito por André Malraux, que é um grande intelectual francês da primeira metade, até do pós-guerra, né, da França, que chegou inclusive a ser ministro da Cultura e teve um papel enorme no fortalecimento das grandes instituições museológicas de Paris e também na França. Eu gosto muito dessa foto dele meio dançando no meio de um número infindável, labiríntico de reproduções fotográficas de obras de arte, né? Essa obra, essa imagem, né, que pode parecer muito simples, né, muito lúdica, na verdade ela carrega consigo implicações muito importantes, né? Vejam bem o quanto o advento da fotografia, né, como um método de reprodução da imagem, permite, em primeiro lugar, que você tenha o acesso a uma quantidade de obras de arte inimaginável, né, que você consiga colocar na sala, e veja bem, no chão, né, ainda nesse momento em fotografias preto e branco, e isso também tem implicações muito interessantes na maneira como boa parte das obras de arte eram vistas, né? Veja como o próprio registro, a reprodutibilidade da arte muda por completo se você tem acesso à obra em preto e branco e se ela vem hoje em dia numa plataforma digital colorida, não é? Mas vejam como também a própria concepção de que, eu não sei se também é uma coisa mais antiga, que é a experiência de trocar figurinhas, né? Aquela coisa que talvez quando crianças vocês tiveram essa experiência de um pouco, né, você comprava figurinhas, trocava e sempre estava fazendo a sua coleção, né? E você tinha um álbum de fotografias em que você buscava uma obra, um objeto, uma imagem que seria importante para a sua coleção. Veja como essa imagem carrega consigo questões fundamentais do que diz respeito à linearidade da própria história da arte, ou seja, será que isso é uma condição sine qua non para você pensar a história da arte, ou se o tempo inteiro a gente está trocando figurinhas, a gente pode estabelecer relações imagéticas de outra natureza, né? Com isso, entra uma questão fundamental, né, a ideia do mecenas, né? Ou seja, a ideia que você vai ter ao longo da história da arte, grandes patronos, né, que compram obras de arte, colecionam obras de arte e muitas vezes vão doar isso para o museu, e boa parte do acervo de um museu é constituído pela coleção assídua desses colecionadores. No momento atual aqui no Brasil, há uma disputa muito grande a respeito da coleção do Edmar Cid Ferreira, que justamente tem uma das maiores coleções de fotografia do mundo, e como não sei se você sabe, mas ele faliu, então há uma disputa muito grande se esse acervo que ficou durante 20 anos sob a tutela do nosso museu da Universidade de São Paulo, o MAC, se essa coleção que nos deu um custo de 20 milhões de reais para a sua manutenção, agora se essa coleção de fotografia incrível pode ser simplesmente desmembrada para pagar os supostos devedores do senhor Edmar Cid Ferreira. Então, veja como essa questão não é algo que ocorre apenas no Renascimento, mas, de certa forma, até hoje, né, você tem uma relação muito forte entre os mecenas, os grandes patronos e essa grande instituição guardadora das obras de arte, né, sejam obras de arte no sentido genérico de fotografias, esculturas, desenhos e assim por diante, né? Então, também é uma questão muito interessante vocês pensarem como o próprio critério de avaliação de uma obra de arte vai mudando muito. Então, por exemplo, no Renascimento, muitas vezes não se
avaliavam um trabalho exclusivamente pelos seus critérios de qualidade estética, estilística de um grande pintor, mas também pela quantidade de material empregado. Não sei se vocês sabem, mas o lápis lazuli que vinha do Afeganistão era tão caro, tão apreciado como a folha de ouro. Então, muitas vezes, como eram bens de consumo muito caros, as obras de arte eram financiadas justamente por esses patronos que pagavam quantidades exorbitantes para que você produzisse uma matéria fina, um objeto final que tivesse materiais preciosos que também eram tão contemplados e apreciados como a habilidade estilística de um artista que claramente a partir do Renascimento cada vez vai ser respeitada ao ponto que hoje em dia nós damos muito mais valor a uma pintura do Leonardo da Vinci que não pinta usando ouro ou lápis lazuli, mas simplesmente porque ele tem uma maestria no manejo da tinta e da pintura e do seu estilo, que pode hoje em dia valer muito mais do que uma obra que tenha muito mais valor material, do ponto de vista de material empregado, mas não tem o espírito de Leonardo. Né? Então vejam, né, o quanto essa questão, né, de você ter um mecenato, de fazer uma coleção, né, é algo tão importante que, por exemplo, já o Jan Bruegel vai fazer, né, o grande Peter Paul Rubens, né, um dos grandes popstars do mundo da arte no século XVII, grande artista que vai passar não mais ser considerado um artesão, mas um homem de espírito, né, cuja mão não é mais fruto de um trabalho operário, ou de um trabalho operário, mas fruto do seu talento, da sua genialidade. Vejam como essa alegoria do Bruegel sobre o mundo da visibilidade está totalmente ligada a essa ideia de que você passa a ter uma espécie de repertório de obras, né, das mais antigas e distantes proveniências que vão ser colecionadas e, de certa forma, elas se tornam paradigmáticas daquilo que você considera como modelos ideais daquilo que deve ser representado. Né? Acho que todos vocês conhecem essa obra famosa do Velázquez, Las Meninas. Eu não vou poder falar sobre todas as implicações desse quadro, isso seria motivo para um curso de pós-graduação, mas eu vou abordar aqui na questão, veja bem, dessa ascensão do Velázquez, que se coloca, né, como, de certa forma, parte importante na composição. Então, um quadro que não é apenas o retrato do rei que aparece refletido no espelho ao fundo da composição, mas é um quadro que mostra o ato do rei ou das meninas serem representados. Mas vejam como, talvez na primeira vez da história da arte, você tem um artista se colocando, talvez, numa situação preponderante, no sentido de ser aquele que literalmente tem o domínio do mundo da visibilidade, né? Ele tem o domínio, inclusive, da coleção real. Ele vai ser o conservador-chefe daquilo que vai se configurar posteriormente com o Museu do Prado. Né? Então, vejam bem como o estatuto do artista vai crescendo de tal modo que ele não é mais apenas um artesão a serviço real, mas aquele que, inclusive, tem o antigo Google, ele é aquele que tem o domínio e o controle de toda a coleção de imagens reais que estão doravante sobre a sua tutela, e tanto é que, nesse momento, ele passa a se pintar a si mesmo com uma cruz, que é uma cruz que designa, pela primeira vez, o título de nobreza, ou seja, pela primeira vez você tem o fato de um artista ter a possibilidade de ascender ao mundo dos nobres, porque, vejam bem, essa é uma questão muito séria, né, e que vai fazer justamente a consolidação daquilo que nós entendemos como belas artes, não mais as artes, mas as belas artes, ou seja, aquelas artes feitas pelo espírito, porque anteriormente um homem que trabalhava com as mãos jamais poderia ser considerado nobre, mas como
o Velázquez trabalha com o espírito e a mão é apenas, de certa forma, um meio através da qual o seu gênio aparece. Então, literalmente, veja como o status do artista como tal muda por completo, né? Um fator significante também no que diz respeito a esse fortalecimento cada vez mais do mundo dos museus é o fato de, com as revoluções burguesas, que ocorrem no final do século XVIII, XIX, então, veja bem, o acesso de uma coleção real, que antes era circunscrita a poucos nobres e ao próprio rei, na verdade, então, pensem como todo um grande público começa a ver obras que até então seriam inimagináveis serem vistas. Dá uma certa democratização do mundo da imagem, né? Isso também ocorre claramente pelos métodos de reprodutibilidade, que foi assunto da nossa aula passada. Então, vejam como, literalmente, veja bem, o quanto é diferente um único artista, eles ter, de certa forma, o dom divino, de certa forma, de fazer uma imagem real, e essa imagem, como eu tive na aula passada, poder ser interpretada por um gravurista e ter uma circulação né, por toda meio, vejam quando as novas tecnologias vão ampliando métodos tipográficos e de impressão fotográficos da imagem, de tal forma que isso se torna cada vez mais evidente que o artista não mais passa a ser aquele único, exclusivo ser que tem o oligopólio do mundo visual. Ele passa a ser uma espécie de agente de imagens, como a gente vai ver mais para frente, em que muitas dessas imagens não são mais criadas por ele, é uma espécie de agenciador de imagens ready-made, ou seja, imagens que estão no mundo e que cabe a ele, como artista, colecionar, recortar e recriar, né, novas possibilidades de interpretação. Vejam como nessa imagem o mundo da fotografia, né, isso já em 49, mas que era algo que também já acontecia no final do século XIX, como Walter Benjamin diz muito bem na breve história da fotografia. Vejam bem, com essa produção massiva de dispositivos fotográficos, você não tem mais, né, o Velázquez, aquele sujeito único que tinha aquele poder absolutamente quase divino e real de ser um grande mandante, né, a imagem do rei. Agora não, todo mundo pode ter à sua disposição comprando uma máquina Rolleiflex, ou hoje em dia mais ainda com uma máquina de celular, ou seja, todos nós fazemos imagens ao tempo inteiro. No século XX, aquela figura que nós vimos de Cosimo de Medici vai também reverberar, principalmente em grandes países emergentes, como nos Estados Unidos, em que grandes fortunas vão ser feitas, e com isso também grandes coleções, e claramente com isso você vai ter pessoas que não só são apenas colecionadores, mas são grandes mecenas e propulsores de uma arte da vanguarda, como a Peggy Guggenheim, talvez um grande exemplo de uma das maiores mecenas e diretoras de uma galeria de arte, em que, vejam, literalmente até o método expositivo da obra de arte muda por completo. Veja como é engraçado, é um pouco datado isso, mas essa ideia de fazer uma galeria totalmente diferente daquilo que nós entendemos como um cubo branco, né? Ou seja, o próprio método de exposição da obra de arte muda por completo, e como a Penguin vai, veja bem, não só trazer para os Estados Unidos toda uma arte de vanguarda europeia, mas como também ela vai possibilitar a emergência de grandes artistas daquilo que vai ser posteriormente chamado como a Escola de Nova York, né? Então vejam como o ambiente urbano vai se modificando por completo. Essa é uma imagem também do começo do século XX em Paris, em que ao invés de uma cidade cinza, né, essa cidade cada vez mais passa a ter
ela ser um suporte de várias imagens que estão sendo renovando o cenário urbano constitucionalmente, de uma maneira contínua. Hoje em dia, para vocês verem como essa é uma questão contemporânea, há um debate muito grande, até na cidade de São Paulo, sobre a questão da cidade limpa, né? Eu, por exemplo, acho importante a questão né, de você preservar a fachada tradicional de edifícios históricos, mas eu também gosto muito daquilo que é proibido hoje em São Paulo, que são esses dispositivos fotográficos óticos de altíssima resolução, que você faz uma espécie de cidade Blade Runner, onde você tem grandes painéis fotográficos em movimento e que conferem um dinamismo e uma atualidade a cidades como Xangai, Tóquio, Nova York, e eu acho que, infelizmente, São Paulo carece de uma relação mais dinâmica no que diz respeito a esse mundo das imagens. Bom, no livro Museu Imaginário, há uma discussão de como essas novas tecnologias, ao permitirem um acesso democrático imediato da informação, acabam, por outro lado, em retirá-la do seu contexto histórico e geográfico. Ao resgatar concepções não lineares da história, se busca se discutir em que medida elas lançam novas balizas para pensar as obras de arte hoje em dia. A gente já viu sobre essa questão das implicações de você tirar uma obra de arte do seu contexto histórico geográfico, colocar no museu, né? O quanto, de certa forma, essa experiência aurática se perde, e como cada vez mais, veja bem, a nossa relação com a imagem, principalmente nesse mundo da pandemia e da reprodutibilidade, então, veja bem, nós não estamos olhando uma pintura do Cézanne nessa tela, nós estamos olhando uma reprodução de uma imagem. Veja bem, o quanto é complexo. Não é uma tela do Cézanne que está sendo vista aqui, é uma reprodução fotográfica que foi digitalizada e que nos dá essa sensação que estamos olhando, que por sua vez é um quadro, que é uma interpretação de um quadro famoso do Manet. Ou seja, parece que a gente vive numa espécie de labirinto infinito em que as imagens, ao se tornarem reprodutíveis, criam uma relação totalmente diversa do observador em relação à questão da originalidade. Onde está a imagem original, por exemplo, de uma imagem tão divulgada como a Mona Lisa, não é? Se o museu é resultado do acaso, e seria um possível mutilado, a jornada da arte é baseada na memória ótica, que não é infalível. Mas hoje, graças à fotografia, é possível ter à sua disposição as obras de todas as civilizações. Torna-se possível confrontar os trabalhos. Isso o André Malraux faz após a Segunda Guerra Mundial, mas ele talvez soubesse dessa potencialidade que nós temos hoje em dia no Google, por exemplo, como uma ferramenta que permite realmente que a gente consiga, né, com esse dispositivo do computador, percorrer obras das mais diferentes proveniências, das mais diferentes culturas, numa plataforma simultânea. O que faz, muitas vezes, questões muito curiosas. Eu lembro de um aluno que se perguntava se Leonardo da Vinci estava vivo, né? Ou seja, essa questão de essas imagens estarem disponíveis na internet, veja bem, até pelo fato de vocês estarem numa universidade, é muito importante, acho que vocês já têm noção disso, refinar os critérios de busca, porque muitas vezes as informações são errôneas, os títulos atribuídos às imagens são errôneos, e há uma espécie de confusão muito grande nesse sentido, né? Tem um livro do Alain Resnais, um filme do Alain Resnais e do Chris Marker, que mostra, efetivamente, que até as estátuas morrem, né? O que quer dizer com isso? Veja bem, quando você descontextualiza, né, uma imagem, uma estátua, não é? Por exemplo, eu vou fazer uma coisa muito curiosa. O meu Marchand, meu primeiro Marchand, Paulo Figueiredo, me deu essas duas, né, imagens africanas. E veja que beleza, uma coisa muito curiosa. Essas imagens, elas são feitas para serem manuseadas, e eram meios através da qual você fazia
uma identificação. Então, um corredor que iria de uma tribo a uma outra, ele literalmente utilizava essa imagem como passaporte de identificação da tribo ao qual ele estava sendo representado. Toda essa imagética em que o sentido da imagem está vinculado a um ritual, a um certo comportamento cultural, tudo isso, quando você olha para o museu, você perde todas as implicações dessas relações, não é? Daí esse cartoon do Museu Imaginário do Tintim, né, também que é algo talvez mais da velha guarda, mas que fez muito sucesso uns anos atrás, um pouco essa ironia, né, dessa situação que hoje em dia tem museu de tudo, tem museu da aviação, tem museu nessa ideia absolutamente compulsiva que as pessoas têm de colecionar tudo, né, selos, moedas, livros, né? E como você tem essa relação que aparentemente parece normal, né? E muitas vezes ela é fruto de butins e de grandes aventuras coloniais, em que muitas vezes essas obras são apropriadas indevidamente. O próprio André Malraux foi uma vez indiciado pelo roubo de obras que viriam do Khmer, de Angkor Wat e assim por diante. Então, veja bem, hoje em dia nós vivemos um mundo muito mais consciente no que diz respeito à questão da autenticidade, da valoração, né, da obra no seu contexto cultural. Mas veja bem como esse museu que é dado, esse museu das imagens, né, é algo que, de certa forma, faz parte de uma cultura ocidental que se solidifica a partir do Renascimento no mundo ocidental. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu morei no Japão, então a relação que eles vão ter com a imagem é muito diferente. Então, muitas imagens ficam guardadas e somente são apresentadas de acordo com certos rituais sazonais. Então, você vai ter uma pintura da primavera, aí você vai colocar um tokonoma e vai mostrar aquela pintura durante o mês da primavera. Depois, essa imagem ela é guardada e só vai ser reapresentada um ano depois. Imagina se você fizesse isso com a Mona Lisa, né? Ou seja, algo absolutamente para nós inimaginável. Vejam como isso vai propiciar também modos pensantes e maneiras de interpretar a história da arte de uma maneira muito radical, diferente, porque, por exemplo, o Aby Warburg, que é justamente esse grande colecionador de livros, de uma biblioteca fantástica, né, de história da arte, né, até hoje o Instituto Warburg, que foi feito na Alemanha, que depois, devido à Segunda Guerra, foi para Londres, e que permite também, nessa grande biblioteca, que grandes críticos e filósofos e historiadores da arte aparecem, como o Ernst Gombrich. Vejam como o que interessa, né? Essa ideia de você criar esse grande atlas, esse grande repositório das imagens. Veja que não havia computador, né? E vejam como também hoje em dia essa memória existe graças a essa necessidade humana de digitalizar e disponibilizar isso em várias plataformas, não é? Mas a ideia de você fazer uma história das imagens e pensar em articulações que possam existir entre culturas diversas, segundo critérios de associação que não são apenas ditados pelo texto, isso faz com que a própria história da arte seja pensada numa nova dinâmica, não necessariamente numa grande narrativa linear que tem um começo, meio e fim, mas como um eterno recomeço de possibilidades imagéticas que vão sendo tecidas. Então, desse colecionismo da arte, em que você vai não só apenas, vejam bem, colecionando imagens de obras de arte famosas, mas também livros de medicina, livros daquilo que vai posteriormente se configurar com arte da botânica, estampas e assim por diante, vai permitir que você comece a estabelecer parâmetros muito mais amplos do que seria uma cultura visual de um determinado período histórico, não é?
Então, justamente, vejam como o Warburg e hoje em dia nós temos esse famoso Instituto Warburg. Para quem estiver interessado, vale a pena vocês adentrarem no site, fazer uma pesquisa. Vejam como essa ideia de fazer uma mnemosine, que é um tema grego para a memória, né? Esse grande repositório de uma imagem, de uma deusa da memória, que tem um atlas de todas as imagens, permite realmente a você criar novas correlações, ou seja, a imagem não é mais vista somente a partir do seu critério de originalidade, mas ele como também não só a obra de arte é vista e interpretada pela maneira através da qual ela é reproduzida, e como ela também assume novas configurações. Então, veja bem, voltando a essa obra, né, curiosa da Mona Lisa, que hoje em dia estabelece tanto fascínio, né, hoje em dia, em todos os grandes viajantes que querem um dia ver a Mona Lisa ao vivo, vejam a dificuldade que vocês têm, né, de, inclusive, ver a obra numa devida proximidade, e vejam como também, hoje em dia, com essa globalização, você tem uma relação que, por exemplo, toda uma cultura oriental, a chinesa ou japonesa, muitos dos artistas, dos viajantes, estão lá com essa necessidade imperiosa de fotografar essa obra de arte, sendo que, veja bem, por mais que você faça um bom registro fotográfico da sua máquina, você nunca vai ter uma boa reprodução devido às condições de iluminação. Por que você não compra um bom livro sobre o Leonardo da Vinci, uma boa reprodução? Não, porque uma das questões fundamentais, do ponto de vista institucional e social, é mostrar a fotografia como documento que eu estive lá, né? E o que é curioso, eu não sei se vocês sabem, que a Mona Lisa não era necessariamente, até 1911, a obra mais famosa do Louvre. Haviam outras obras muito importantes, como a Vênus de Milo, a Jangada do Géricault, a Vitória de Lacroix. Mas aconteceu uma coisa espetacular, que, num determinado momento, simplesmente essa obra foi roubada, certo? Por quê? Porque justamente um italiano não achava que era plausível que essa grande obra-prima, que seria, de certa forma, uma referência da cultura italiana, ficasse na França. E ele simplesmente, os métodos de segurança de então eram bastante precários, ele simplesmente entra no museu, pega a obra e vai embora, e isso causa um grande escândalo, não é? De tal forma que muitas vezes, olha que coisa curiosa, as pessoas começaram, então esse escândalo desse primeiro roubo, né, de uma maneira tão escancarada, fez com que a Mona Lisa começasse a ser uma imagem massificada. Então, você vai ter o sabão marca Mona Lisa, o perfume marca Mona Lisa, e cria-se uma compulsão das pessoas não mais irem à obra, mas irem olhar a ausência da obra. Então, veja que coisa curiosa você ir a um museu, ver o lugar onde a obra tinha sido roubada. Ou seja, o roubo da Mona Lisa trouxe uma espécie de um interesse jornalístico, né, que fez com que efetivamente essa obra se tornasse até hoje uma referência primordial do que nós entendemos como a nossa cultura ocidental. Bom, nós temos aqui em São Paulo, todos vocês devem ter feito uma visita ao MASP no momento da vida de vocês, e se vocês não fizerem, é algo que eu recomendo muito. Vejam bem, essa coleção, como é que foi feita, com um grande crítico de arte e da arquitetura chamado Pietro Maria Bardi, que vem para o Brasil depois da Segunda Guerra, até porque ele tinha algumas conexões bastante dúbias com o fascismo, né? É importante que você saiba que no primeiro momento Mussolini apoiava as obras de vanguarda, mas há uma espécie de inflexão, mas mesmo assim o Pietro Maria Bardi
fica numa situação em que ele sentiria que teria pouquíssima possibilidade de ter o seu papel cultural renovado após a Segunda Guerra. Então, ele, juntamente com a sua mulher, a Lina Bobardi, vai fazer esse museu, que é uma referência da América Latina, como todo, uma das maiores coleções, né, que vão ser feitas graças ao Chateaubriand, né, que era dono de um jornal, e que vai criar uma relação muito, aqui no Brasil, complicada, porque muitas dessas obras são feitas a partir de chantagens, em que ele falava, olha, se você não contribuir para a criação do meu museu e comprar uma obra, eu talvez possa escrever algo que não me interesse na minha coluna social, mas o resultado é que, graças a isso, nós temos esse museu maravilhoso e que se destaca não só pela qualidade das suas obras, mas também pelo método expositivo muito específico que, ao meu ver, na minha interpretação, se assemelha muito a essa concepção do museu imaginário, até porque, muitas vezes, no primeiro momento, essas obras tinham, na parte de trás, todo um repertório crítico de fotografias, onde o observador ia numa direção ver uma obra de arte, e depois, na volta, ele teria esse mundo de várias referências reprodutíveis de obras com quem essa obra supostamente dialogava. Não é? Veja bem, essa é uma das obras, inclusive, que eu mais gosto do MASP, é o Mantenha. O que é muito interessante, que eu tentei mostrar nessa foto que eu fiz, é que, veja bem, o percurso, veja bem, não é um corredor polonês onde você tem um começo definido, um meio e um fim, não é? Nós não estamos no Aquário de São Paulo, você vai ter começo, meio e fim. Olha só, eu estou aqui numa espécie de encruzilhada, tá certo? Então, veja bem, se eu olho essa imagem de São Jerônimo e vou para a esquerda, ao fundo eu tenho uma pintura do Hieronymus Bosch, e talvez eu possa estabelecer uma relação muito interessante sobre o quanto a pintura flamenga teve uma enorme importância no desenvolvimento da pintura a óleo, não é? Se eu vou para o lado direito, eu vou fazer uma correlação entre essa obra do Mantegna e a obra do Rafael Sanzio, né? Então, como essa questão da construção de uma imagem da natureza, mesmo sendo uma obra em têmpera, ela começa a ter a construção de um mundo imaginário muito amplo, em que o quadro, nesse momento, se aparece como uma janela do mundo, e eu vejo como isso, né, a própria representação do que seria uma santidade, ela se torna cada vez mais humanizada. Então, ou seja, se eu vou para a esquerda, eu faço um diálogo com as pinturas do norte da Europa, se eu vou para a direita, eu faço um diálogo com a arte italiana. Ou seja, não existe um percurso certo. A beleza desse museu é que você está sempre tecendo relações a partir de percursos. Então, se você fizer 10 visitas ao museu, cada visita vai ser totalmente distinta da outra, né? E, hoje em dia, ao invés de olhar o reverso das obras com imagens de reprodução, você tem até uma coisa muito curiosa, que você olha o próprio chassis. Então, o chassis do quadro, a estrutura do quadro, mostra por onde esse quadro passou ao longo da sua existência, as exposições que ele participou, a história, por assim dizer, material da vivência que esse quadro tem, quais são as coleções, quais são os mecenatos, sobre qual coleção, qual exposição cada obra participou. Vejam quanto isso está atrelado a esse princípio, né, que nós falamos colecionista, e que vai ter implicações enormes naquilo que a gente vai chamar gabinete das curiosidades, que antecipam a ideia do museu, né, como nós vimos no Louvre, mas é literalmente essa ideia que muitas vezes você está não só colecionando obras de arte, mas também colecionando vários fósseis, objetos marítimos, e isso vai criar um princípio de catalogação, né, em critérios como animalia, vegetalia, mineralia. Vejam como isso vai definir efetivamente as grandes disciplinas da botânica, da biologia, da ciência da natureza. Não é? Então vejam como, né, o homem vai se enriquecendo à medida que ele vai
ao ter a curiosidade por outras raças, outros espécimes, buscar critérios científicos de catalogação e a classificação desses objetos. Né? Vejam como essa questão de como essa obra de arte é inserida num contexto museológico. Nós vamos abordar isso mais tarde na obra do Thomas Struth, que é um dos grandes fotógrafos da atualidade. Vejam bem, ele não está apenas fotografando uma obra de arte que, né, até então fazia tanto sucesso como a obra do Duchamp, da Mona Lisa. Mas vejam como é a obra de arte enquanto ela está sendo observada. Ou seja, essa relação nunca é neutra, está sempre vinculada à maneira como o observador se posiciona diante de uma obra de arte e como a fotografia não é mais apenas um registro neutro do que seria uma obra de arte reprodutível, mas literalmente o que interessa é este ato de ver uma obra. E como algumas obras de arte, como a famosa Medusa do Géricault, se tornaram paradigmáticas para literalmente tecer aquilo que seria né, uma posição do sujeito perante ao mundo. Né? Outro aspecto importante para vocês pensarem, né, como um contraponto, como aquilo que talvez seja essa base de um museu imaginário, essa ideia que nós vimos, dessa ideia de um colecionismo, com o advento da Revolução Industrial, você vai ter cada vez mais essa ideia das exposições universais, em que você não está apenas exibindo obras de arte, você vai estar exibindo as particularidades da sua cultura como algo que pode ser vendido. Então, veja, nessas feiras universais, né, que se tornaram o protótipo das grandes bienais. Então, você não está simplesmente mostrando a obra do Portinari, do Volpe, você está mostrando o café brasileiro, essas feiras em que a própria mercadoria passa a ser objeto de culto, de observação. Então, veja como toda uma ambientação absolutamente maluca, né, heteróclita, em que você vai ter, num grande pavilhão, um simulacro de arquiteturas totalmente distintas entre si. Né? Então, vejam, né, retomando a questão das novas tecnologias, né, que se configura não só na formação das grandes feiras, mas vejam como, né, com o advento do cinema, da locomotiva, dos métodos de produção industrial, o quanto as novas tecnologias têm um papel totalmente né, fundamental na constituição do que seria essa nova percepção, né? No sentido que, veja bem, a própria ideia de um observador que possa ver o mundo à noite a partir da luz elétrica, a própria ideia que você tem de um observador de pegar um avião, como o Santos Dumont, ou como nadaram um pouco antes, de ver Paris numa perspectiva aérea, numa dimensão totalmente impossível de ser, né, algo que hoje em dia se tornou tão comum, que é as fotografias aéreas. Vejam quanto isso era absolutamente fascinante à primeira vista, não é? A ideia de você ver o mundo numa nova perspectiva. O próprio Matisse dizia que uma das melhores lições de arte para um aluno das artes é fazer com que ele ande de avião para que ele possa ver o mundo numa outra dimensão. Né? Esse quadro, né, do Serra tem um papel muito importante também, porque ele, pelo fato de ser pintado, né, de uma maneira obsessiva, pontilística, veja, a gente pode estabelecer relações muito grandes de quanto essa obra tem algo a ver com o próprio princípio fisiológico da visão, em que, literalmente, nesse momento, você tem condições, pela primeira vez, de tentar entender quais são os mecanismos de captação da imagem do próprio olho humano, ou seja, de como, né, a imagem é produzida numa inter-relação absolutamente complexa entre a nossa retina, né, os seus captadores, cones e bastonetes, e como esses sinais elétricos vão ser posteriormente decodificados em áreas cerebrais muito específicas. Não é? Quem vai fazer um livro muito importante sobre
esse novo mundo da visibilidade vai ser o Walter Benjamin, nesse livro chamado As Passagens, Passagens de Paris. O que é interessante, algo que para vocês pode ser totalmente banal, mas essas passagens, elas tinham um papel crucial, né? Porque eles tornaram esse lugar, por excelência, da visibilidade, ou seja, com o advento da tecnologia do aço e do vidro, você tem essa ideia de que um ambiente que era então fechado se torna totalmente visível, onde você pode mostrar ao mundo, né, uma vitrine, né? Algo que até então não tinha o menor sentido, gente. Então, esse mundo que hoje em dia é tão comum, né, a gente vai hoje em dia passear num shopping center, onde tudo está à mostra, veja como isso tem uma origem, né? E que muitas vezes você vai ter aí a posição do voyeur, ou seja, aquele homem que vai ter como deleite, né, a possibilidade de ter, como muitos de nós temos, de passear no shopping center para ver o mundo, e na verdade muitas vezes a gente não está vendo o mundo, mas está vendo uma série de mercadorias, né? Mas a gente acha que passear, a ideia de passear e ir ao shopping, veja como isso está ligado literalmente a um contexto muito específico dessas revoluções, da Revolução Industrial, onde literalmente com o advento do fetiche da mercadoria, você literalmente passa a ter um deleite por objetos pelo simples prazer de os consumir, né? A própria maneira como o Walter Benjamin vai escrever sobre as passagens é muito curiosa, porque antes do advento do computador, ele fazia um pouco esse princípio do cut and paste, onde ele escrevia textos e recortava, reconfigurava, criando, como eu disse bem no começo da aula, veja bem, como André Malraux ia colando, colecionando figurinhas e pensando articulações entre elas, aqui o Walter Benjamin está pegando uma coleção de citações, então, veja bem, não é um texto só escrito a partir das suas observações pessoais, ele está muitas vezes colecionando grandes frases, que vão até de propaganda, grandes frases que não necessariamente teriam só um grande apreço intelectual, mas seriam, de certa forma, imagens do Zeitgeist, imagens daquele momento. E nesse afinco compulsivo, um livro enorme, inacabado, que nunca foi escrito, né, nunca poderia ser acabado, ele criava uma espécie de espírito da época a partir da maneira como as imagens eram colecionadas e como os depoimentos tratavam dessas grandes transformações que faziam com que, efetivamente, você tivesse uma vida urbana dominante, né, e que vai criar, com o advento de novas tecnologias, modos totalmente distintos de comportamento. Né? Vocês, por exemplo, já sabem, por exemplo, a obra do Toulouse-Lautrec, quanto não só ele é um grande artista que vive essa boemia parisiense, até por uma questão de saúde, né? Ele cai do cavalo e ele é um nobre, então ele se sente um pouco excluído, porque ele nunca tem o seu crescimento normal, então ele fica uma pessoa marginal à sociedade, nobre ao qual ele tinha o seu nome, e ele vai fazer um retrato desse novo mundo, não é? Utilizando, veja bem, de uma maneira extraordinária, esses métodos de reprodução da imagem e criando uma linguagem artística de altíssima qualidade plástica, né? Ou seja, não é mais o artista que, para ser considerado um grande artista, tem que fazer uma pintura a óleo. Não, ele pode ser um artista que pode, eventualmente, ser um grande ilustrador, como hoje em dia nós temos, não é? Veja como há uma quantidade de transformações que ocorrem da passagem do século XIX para o século XX que realmente vão fazer com que, né, esse museu imaginário se teça no interior das nossas mentes a partir desse influxo enorme de imagens cada vez mais disponíveis, e vejam como a própria movimentação do mercado de arte, em que antes você comprava uma arte, um rei comprava uma pintura, e essa pintura ficava 500 anos numa coleção real. Hoje em dia, né, a arte entendida cada vez mais como mercadoria e especulação, você tem também uma circulação das obras de arte numa velocidade incrível.
nessa obra do Mack é muito interessante, literalmente, esse interesse, né, demonstrado pelo o novo observador burguês de absolutamente viver num mundo onde claramente você tem uma espécie de hipertrofia visual, né, tudo é passível de ser visto e consumível, em que, né, você vai ter um deleite estético tanto na visão de um chapéu quanto numa obra de arte. Um artista que trabalha muito bem com essa questão da reprodutibilidade da imagem é o Marcel Duchamp. Vejam bem, ele não só vai se tornar célebre por ter colocado o famoso bigode na Mona Lisa, onde literalmente, como eu já falei na aula passada, ele está questionando a questão da originalidade, da reprodutibilidade, mas vejam como ele mesmo vai criar uma espécie de kit onde você poderia comprar todas as obras mais significativas que ele fez como uma espécie de grande museu imaginário de todas as obras possíveis do Marcel Duchamp, na medida em que o próprio artista, veja bem, ele está determinando a maneira através da qual essas obras, não só apenas as obras originais vão ser vistas, mas também o quanto, como essa obra, na sua reprodutibilidade, pode ser consumida, né? O Duchamp muitas vezes vai questionar a maneira como essa relação passiva entre o observador, supostamente passiva entre o observador e a obra de arte no museu, é dada, tanto é que ele vai fazer, por exemplo, em 1942, uma exposição de arte surrealista, em que ele coloca, né, fazendo umas primeiras instalações, um museu labiríntico, né, em que, nessa teia de Ariadne, você não consegue sequer adentrar pelo museu, né? Você vê as obras de arte, mas vejam que essa tensão em problematizar essa relação que de passiva não tem nada, mas que sempre ela está pautada numa série de pressupostos culturais, né? Um dos grandes artistas também que vão pensar sobre esse mundo da reprodutibilidade, esse mundo da fotografia, né, o que é o contexto contemporâneo, vai ser o Andy Warhol. Vejam como ele fazia as suas cápsulas do tempo, ou seja, ele tinha, né, para cada ano uma caixa, um box, onde ele ia colocando todas as imagens que ele considerava de significativas. Então vejam como aqui claramente o artista não é só um criador de imagem, mas ele é um colecionador de imagens ready-mades e muitas vezes vai fazer, por exemplo, o famoso quadro da Marilyn Monroe a partir de uma imagem que não foi originariamente feita por ele. Então, vejam bem, esse é o Museu de Pittsburgh, de onde ele veio, cada caixa contendo uma espécie de catalogação compulsiva do que seria o registro de cada período histórico, né? E vejam como, né, nessa famosa obra de Warhol, de 1962, da Marilyn Monroe, pintada quando a atriz morreu, então veja como essa relação entre o artista e o retratado é subvertida, né, de que ele está pintando não a Norma Jean, a verdadeira pessoa, mas ele está pintando um ícone, né? E veja como, curiosamente, essa relação, mesmo do observador em relação à obra de arte, muda por completo. Então, veja como nós temos aqui um observador que está olhando para uma obra de arte mediante um dispositivo óptico, que seria uma máquina de celular, complementando a isso uma informação audiovisual, ou seja, o meio através da qual você tem, né, a relação com a obra de arte, hoje em dia muda drasticamente, né? Ô, Janote, eu queria comentar em relação a essa última foto, que o que me chama talvez mais atenção que a própria Marilyn Monroe é o tamanho do Passepartout. Por que será que eles colocam tão grande assim? Não é um Passepartout, é um fundo dourado, entendeu? Então, o que o Andy Warhol colocou de uma maneira bastante... veja bem, essa pintura de um fundo dourado remete muito aos ícones bizantinos, em que você tinha uma relação de contemplação com uma imagem, entendeu? Quase uma veneração, em que você imaginava a imagem da Virgem no mundo cristão, em que ela estaria num
um paraíso, e o paraíso seria simbolizado pelo que há de mais sagrado, que seria o fundo dourado. O que o Warhol vai fazer é literalmente colocar, agora não mais a imagem da Madonna, né? Não é à toa que a gente vai ter depois um grande ícone chamado Madonna, né? Mas essa ideia de que você coloca um grande ícone no contexto contemporâneo, nesse mundo sacralizado da imagem, entendeu? Putz, entendi, que doido, hein? É muito doido. No livro Breve História da Pintura Contemporânea, eu falo um pouco sobre isso. No blog, vocês têm acesso ao livro, se vocês quiserem. Só para terminar minha aula, 2 grandes exemplos que eu vou tratar mais para frente. Um deles é o Gerhard Richter, que é um grande pintor da atualidade, talvez o pintor mais famoso. E vejam bem, para vocês seria interessante vocês entrarem nesse site dele, porque vocês vão ver o quão complexa a história dele, porque é um artista que veio da Alemanha Oriental, ou seja, de um mundo em que ele teve uma educação clássica de formação e que permitia a ele ter um domínio muito claro de técnicas de pintura tradicionais, então ele tem um domínio da pintura clássica, pintar o que ele quiser, ele pode pintar uma caveira, um nu, ele tem habilidade para isso, não é? Mas ao mesmo tempo ele também vai, no fundo, isso que a gente vai aos poucos tentar entender, que ele não está pintando o mundo, ele está pintando o mundo na sua reprodutibilidade, ou seja, ele está pintando fotografias, ou seja, ele está mostrando que a nossa relação hoje em dia com o mundo de tal forma é mediatizada pelo advento da fotografia, em que ele não mais está pintando o mundo externo, mas ele está pintando esse mundo nesse eterno acontecer que é sempre mediado pelas novas tecnologias. Como agora, por exemplo, que nós temos esse computador que permeia as nossas relações. Por fim, eu gostaria de também fazer uma... E olha só, ele também vai fazer numa espécie de homenagem ao Bivarburg, que foi tema no começo da nossa aula, uma espécie de atlas, né, um grande atlas, um grande repertório de imagens fotográficas, ao qual ele vai colecionando compulsivamente, como um retrato de uma época, e muitas vezes ele vai fazer imagens de pinturas em preto e branco, onde ele está reproduzindo essas imagens que foram colecionadas ao longo de toda a sua trajetória de vida. Bom, tem questões muito complexas que também a gente vai trabalhar mais para frente, sobre essa questão do estatuto da imagem. Só para acabar, eu acho interessante vocês também olharem essa exposição feita pelo Damien Hirst, cerca de 2 anos atrás, em Veneza, em que, olha que coisa interessante, não é? Ele vai, numa época de uma Bienal de Veneza, né, ele vai ocupar 2 grandes palácios, um palácio e um prédio que seria a aduana, prédio que é o prédio da entrada do Grande Canal, né? E vai fazer uma exposição absolutamente mirabolante, dada a sua grandeza, em que ele vai supostamente simular, né, de uma maneira totalmente fictícia, que, na verdade, não é ele que está fazendo uma exposição, mas ele está apenas trazendo a público um grande tesouro de uma obra, de obras feitas na antiguidade e que foram redescobertas a partir de um naufrágio. Veja bem, a gente está falando de Veneza, né, esse lugar por excelência de uma cultura marítima milenar. Então, uma coisa incrível, veja o tamanho dessas esculturas monumentais. Incrível. Veja bem, essa obra, acho que tem cerca de 10 metros, uma coisa inacreditável. E, claramente, essas imagens que foram feitas com novas tecnologias, muitas delas foram feitas na China, elas simulam grandes obras como as obras antigas gregas que foram descobertas em Rímini,
não é? Ou seja, essa obra monumental, ela tanto diz respeito a esse mundo também fantasioso, juvenil dos games, como também vai fazer um repertório a obras futuristas do Boccioni, como faz também referência a essas obras da antiguidade clássica helênica que foram redescobertas, e algo também em que um ambiente em que, de certa forma, essas obras também remetem ao próprio Museu de História Natural, ou seja, essa ideia desse colecionismo que nós vimos, que diz respeito muito àquela ideia do gabinete de curiosidades, onde o homem tem essa vontade de dominar a natureza, colecionando, matando, né, cortando a cabeça, empalhando, catalogando, né, ou seja, e colecionando e possuindo. Né? Ele é um artista que joga muito bem com as peculiaridades desse mundo da especulação da arte, então ele mesmo vai fazer uma Vanitas feitas com, eu não sei se ele gastou 5 milhões de dólares para fazer uma caveira totalmente incrustada de diamante, e ele depois vai vender essa mesma caveira por 25 milhões de dólares. Uma coisa assim, impressionante o quanto ele é um artista que claramente joga com esse museu imaginário em que simplesmente, continuamente, nós temos essa vontade de colecionar, possuir, e como hoje em dia os grandes museus têm, né, eles são detentários dessas grandes riquezas, né? E veja como ele criou toda uma simulação, toda uma aura imagética em que ele simula, né, com grandes equipes de produção. Aliás, tem até um filme no Netflix, se vocês procurarem Damien Hirst, é muito interessante, vocês vão ver como essa exposição monumental foi feita. Então, veja bem como, pelo fato de a gente ter essa dimensão meio quase jornalística, né, de vermos, parece que nós estamos vendo aquilo que nós estamos crendo, né? Ou seja, lá, efetivamente, vocês têm mergulhadores que estariam salvando essas obras das profundezas marítimas para tornar elas, pela primeira vez, verdadeiramente visíveis ao grande público. E tudo isso, na verdade, foi uma grande encenação artística, mas como já vai dizer o Picasso, a arte é uma mentira que efetivamente nos diz respeito a uma reflexão sobre o estatuto verídico de uma obra de arte. Então veja como essa exposição, você tem uma relação, um glamour dessa obra que adquire uma espécie de grande, uma mais-valia que é dada pelo fato de ela ter sido perdida e depois redescoberta, como no caso da Mona Lisa. Tá bom, gente? Então, vejam essa obra do Damien Hirst, está na Netflix, e também uma outra referência muito interessante sobre essas questões é dada pelo F for Fake, do Orson Welles, em que, literalmente, ele vai fazer uma contraposição entre essa obra monumental feita pela mão de vários homens durante vários séculos, que é a Catedral de Chartres, e, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma contraposição com uma suposta genialidade de um grande farsante que se tornou célebre por falsificar grandes artistas do passado. Então, como é o estatuto da imagem nesse mundo reprodutível, né, e como as imagens garantem a sua legitimidade no mundo em que cada vez nós não sabemos efetivamente o que é falsa e o que é falsidade e o que é veracidade, até porque, vejam como cada vez mais nós vivemos nesse mundo de fake news, ou seja, Orson Welles, de uma maneira genial, antecipou questões que estamos vivendo de uma maneira bastante drástica e contundente hoje em dia. É isso, gente. Bom, o que eu tenho que falar por hoje. F for fake. F for fake. Orson Welles.
F for fake em inglês quer dizer F de falso, né? Tudo bem aí, gente? Ficou bem claro o intuito da aula de hoje? Algo não ficou claro para vocês? Vocês gostariam de mostrar alguma obra? Professor, tem uma dúvida que eu acho que eu não entendi muito bem. Mas esse museu imaginário seria mais uma coisa, algo construído assim pela nossa sociedade, ou seria algo mais subjetivo, psicanalítico assim? Mesmo você não tendo contatos com a obra de arte, você teria um museu imaginário dentro de você que se expressaria de outras maneiras, assim. Não, veja bem, o quanto eu parti desse livro do André Malraux, chamado Museu Imaginário, mas o que é interessante é vocês pensarem como, vejam bem, cada vez mais a gente tem, nas novas tecnologias, o Pinterest, por exemplo, todos vocês têm computador e eu tenho certeza que todos vocês têm uma pasta onde vocês vão guardando as suas imagens, não é? Ou seja, como o André Malraux, como toda pessoa culta e interessante, ele antecipou como gradativamente, cada vez mais, principalmente através do advento das novas tecnologias, nós temos essa ideia de que nós não vemos uma imagem separadamente, nós estamos sempre comparando ela com um repertório de uma série de outras imagens que fazem parte do meu universo visual, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma enteada de 12 anos, agora todo o universo imaginário dela é permeado de figuras de mangá, tá certo? Que hoje em dia, né, são partes dessa indústria cultural massificada. Então, quando ela vai desenhar, ela vai se pautar nesses critérios do que ela vai considerar bom ou ruim, que são essa coleção de mangás que ela está fazendo na cabeça dela. Ou seja, Rafael, essa coleção se faz tanto na nossa imaginação, que é o lugar por excelência da nossa cachola, onde a gente guarda imagens, mas também, hoje em dia, existem vários dispositivos, como o próprio Google Drive, em que você tem a possibilidade de colecionar e preservar textos e imagens que você considera relevantes para a sua formação. Entendi. Entendeu? Legal. Tem que eu acho que eu estava pensando nesse negócio de fotografia, tem um negócio que está muito comum hoje em dia, que é fotolivro. Já escutou essa expressão? Já, essas fotos livros, usam muita edição, a sequência de imagens, que seria meio que um museu imaginário do fotógrafo, né? Dependendo do tema. A sequência, né? A sequência é muito importante. Claro. Né? Aquela foto do... Esqueci o nome do cara. Com aquelas fotos das obras de arte no chão, a foto que abriu a apresentação. Sei. Lembra muito, assim, foto de fotógrafo editando fotolivro, né? Que pega todas as fotos ampliadas, coloca para brincar na sequência, assim, né? Muito, bem interessante. Então, assim. o que é interessante, o que é meu papel como professor é mostrar para vocês que isso tem uma origem, que não é um fenômeno simplesmente de um modismo contemporâneo, mas isso está vinculado a toda uma tradição que vem desde o Renascimento, que é essa ideia de você colecionar, catalogar, né, e buscar lugares apropriados, supostamente, para mostrar essa sua coleção, entendeu? E como com o advento da fotografia, você vai ampliando. Por que de tal forma seria imaginário? Porque muitas vezes você vai poder ter acesso a obras em que vocês nunca viram. Por exemplo, quem viu a Mona Lisa ao vivo? Eu vi, mas quantos de vocês? E, no entanto, todos vocês sabem o que é Mona Lisa, entendeu? Se não tivesse a fotografia, vocês veriam uma interpretação de um gravador da Mona Lisa, não é verdade? Sim, é verdade. Alguém tem alguma obra para mostrar hoje, gente? Professor. Oi. Eu tenho algumas fotos de viagem que eu gosto. Você acha que faria sentido mostrar? Ué, claro, se você está...
Aliás, eu tenho até um texto, acho que no blog, que chama Viagem como Experiência Estética, que não, acho que tem tudo a ver. Porque, veja bem, quando você viaja, veja bem, qual é um dos grandes acontecimentos quando você viaja? Você, de certa forma, sai de uma esfera cotidiana e é como se você começasse a ter essa disponibilidade de ver o mundo com outros olhos, não é? No sentido de olhar de uma maneira curiosa o mundo, não é? Uhum.